crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Pedro 7 mais um Conexão Kids! E vocês são as minhas Little Kids, minhas pequenas crianças. Isso mesmo, nós voltamos, o nosso Conexão Kids. Espero que você tenha gostado aí do nosso alerta pastoral Kids. Não foi isso mesmo? Produção, foi belíssima a produção, foi muito bom, vocês estão de parabéns! E agora nós vamos começar nosso primeiro episódio sobre detetives, a procura ou investigando o reino de Deus. Isso mesmo, crianças! Será que nós sabemos o que é o reino de Deus? Será que nós sabemos o que é um reino? Será que nós sabemos? Eita, e agora, hein? Como é que funciona esse negócio de reino? O que é um rei? E o que significa o reino de Deus? Fique ligadinho, porque no episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, você vai aprender sobre o que é o reino de Deus e também sobre a sua justiça, quem é o próprio Deus, como ele reina e como ele governa. Então fica ligadinho, porque afinal de contas nós estamos investigando o reino de Deus. Muito legal, crianças. E agora eu quero trazer aqui, hoje eu tô com meu celular aqui, mas semana que vem eu vou tentar trazer minha lupa pra gente tentar procurar aqui o reino de Deus. Fechou? Fechou? Então você arruma uma lupa aí, aquele chapeuzinho do Sherlock Holmes, aquela capinha bonitinha pra gente chegar e investigar o reino de Deus, pegar todas as pistas e chegarmos lá. E no final, olha, presta atenção aqui, crianças, presta atenção aqui também, é o seguinte, porque no final do nosso episódio aqui, Detetives Investigando o Reino de Deus, nós vamos descobrir como nós entramos no Reino de Deus. Fechou? Olha que legal! Nós vamos descobrir como nós vamos participar do Reino de Deus, como que a gente entra na porta do Reino de Deus. Fechou? Fechou? Então fique ligadinho aí. Mas hoje nós vamos falar o que é o Reino de Deus. Jesus, nosso Senhor, ele disse lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, o seguinte: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam na boa notícia. Olha para você ver o que Jesus está dizendo para nós. Olha, o tempo chegou. Sabe quando você criança, tipo assim, falar, olha, amanhã nós vamos no shopping. Aí você já fica com a mamãe e com o papai assim, já chegou? Já chegou? Tá pertinho? Já é amanhã? Papai, mamãe, já chegou? A gente fica perguntando, porque a gente fica meio ansioso, né? Jesus está dizendo assim, ó, é o tempo, é agora, acabou de chegar. Esse é o momento que vocês podem entrar no reino de Deus. O reino de Deus está próximo de você. Nossa, está próximo de mim? Sim. Olha o que Jesus está querendo dizer, que o reino de Deus está próximo de você. Sabe quando você está no quarto e aí você quer ir para a sala, você passa por onde? Por uma porta. Isso mesmo. Entrar no reino de Deus é como passar por uma porta. De um lado já é o reino de Deus, está pertinho de nós, não está tão longe, mas está pertinho de nós, fechou? E Jesus está querendo dizer assim, ó, então vocês precisam se arrepender. Arrepender é pensar nas coisas tudo de errado que você fez e falar assim, ó, não quero mais fazer isso. Não quero mais fazer isso. E você precisa crer na boa notícia. O que é crer na boa notícia? Jesus está falando assim, ó, o reino está pertinho de você, criança. Então entre no reino de Deus para que Ele seja o Senhor da sua vida. Ele está dizendo, entregue a sua vida, criança, para Jesus. Diga para Jesus, olha, a minha vida é sua, Jesus. O meu coração é seu, Jesus. Eu quero servir o Senhor para sempre. É isso que Jesus está querendo dizer lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. O reino de Deus está próximo, bem próximo. Fechou? 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 Isso! Mas como nós estamos aqui investigando o reino de Deus, eu quero deixar uma pista aqui para você. Você consegue ver a nossa pista? A nossa pista exatamente é uma coroa.
Isso, uma coroa, crianças, olha aqui. Isso é uma coroa, muito bem. Mas o que será que essa coroa está nos apontando? Para onde será que essa coroa está nos levando? Vamos investigar isso, crianças. Nós precisamos investigar o que significa a coroa. Fechou? Fechou? Mas nós também temos uma coisa aqui, muito legal. Tem um rei. Um rei, isso mesmo, olha aqui. Isso, um rei, crianças. Nossa, mas quem será esse rei? Uma coroa, um rei. Ah, isso é a segunda. Ah, nossa segunda pista. Isso mesmo. Se é um rei usa coroa. Mas a pergunta é o seguinte: quem será esse rei? Quem é esse rei? Será que você sabe quem é esse rei? Uma coroa. E nós temos um homem. E ele é rei. Então, quem será esse rei? Então fique ligadinho aí, porque essa pista eu quero deixar para você descobrir daqui a pouco, tá bom? Então vamos agora para a gente poder adorar a Deus. Mas antes de adorar a Deus, roda, 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 roda. Isso! Roda, 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 roda. Isso! Muito bem, crianças. Então fecha os olhinhos aí e ora a Deus. Pai, muito obrigado por tudo. E eu oro, Senhor, no nome de Jesus, que o Teu reino venha nessa terra, que a Sua vontade seja feita na nossa vida. Eu oro, Senhor, para que nos abençoe nessa manhã e para sempre. No nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Amém! Isso mesmo. Então vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus? Vamos lá? Então vamos adorar! Você está preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Português! Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito
Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Ah, crianças! Viu aí? Que louvor abençoado, né? Não, eu só trago louvor aqui abençoado. Semana que vem eu vou trazer uma pessoa especial para cantar aqui umas músicas bem legais para você. Fechou? Fechou? Essa pessoa criou uma música dos Vitaminados, crianças. Você lembra aí da nossa série, dos nossos episódios dos Vitaminados? Vou trazer uma música bem legal aqui, mas vamos continuar investigando o reino de Deus, crianças. Vamos continuar? Vamos, você top? Top? Então vamos continuar investigando. Nós temos duas pistas. Nós temos um homem que se diz que é rei. Nós temos uma coroa. E um rei usa coroa. Logo, quem é esse rei? Essa é a pergunta de hoje que nós estamos investigando. Para isso, eu vou contar uma história para vocês. Então fique ligadinho, senta aí no seu sofá, na cama, no chão, no colo do papai e da mamãe. Mas senta aí para você ouvir essa história muito legal sobre de quem é esse reino que nós estamos falando aqui. Fechou? 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 Então, vamos lá! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, ó, eu já tô aqui para poder contar essa história para vocês aqui. Mas preste bastante atenção, porque essa história está muito legal, tá bom? O que eu quero dizer para vocês aqui hoje, nessa manhã, é que o reino de Deus não tem começo e nem tem fim. Nossa, mas como assim? Exatamente. É difícil um pouquinho para a gente entender isso, mas pense em uma coisa que não tem começo e nem fim. Você não consegue saber, né? Mas o reino de Deus não tem começo e não tem fim. Não teve, vamos dizer assim, o momento, por exemplo, o dia que você nasceu é o dia que você começou nessa terra, que nós agradecemos a Deus, nós fazemos uma festa para poder agradecer a Deus e também nos alegrarmos por você ter dado início aqui nessa terra. Então, como Deus não nasceu de ninguém, ele sempre foi, e ele que é o nosso criador, o nosso dono, então ele não tem um dia do nascimento dele, então ele não tem começo e ele não tem fim, porque Deus não pode morrer. Tá bom? Então guarde isso no seu coração. Já que Deus, ele não pode morrer e ele não tem início e nem tem fim, um dia ele, o Pai, o Filho, que é Jesus, e também o Espírito Santo, eles resolveram criar algo muito especial. E eles criaram a Terra. Isso mesmo, eles criaram a Terra. Eles criaram uma Terra bem bonita, do jeito que você conhece hoje. Mas é claro que eu acho, na verdade, que ela era bem mais bonita que é hoje. De qualquer forma, a nossa Terra é muito bonita, não é verdade? Você concorda com isso? Tem muita coisa legal e muita coisa bonita. Mas ele também, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles também criaram o homem. Isso mesmo, o primeiro homem. Você não conhece o papai? Você não conhece a mamãe? O homem representa aqui o homem e a mulher. Aí ele criou Adão e criou Eva. Então, para representar, olha para você ver que legal. Para representar, então você pode prestar atenção aqui. Para representar Deus aqui na terra, ou seja, para ser a imagem e semelhança dele aqui na terra, ele criou Adão. Ele criou nós, que somos descendentes de Adão, para governar. Deus tem um reino que não tem início e não tem fim. Mas Deus nos deixou governar este mundo, mas tem início, tem meio e tem fim.
Legal. Começou a entender aí como que funciona a história da Bíblia? Exatamente, crianças. Então comece a entender porque isso é muito especial. Eu sei que você já ouviu essa história em alguns outros lugares, mas preste atenção no que vai passando aqui, tá bom? Mas o que aconteceu? Adão e Eva pecaram contra Deus. O pecado entrou no mundo e o homem e a mulher, assim como eu e você, fazemos um monte de coisas erradas. Isso trouxe o quê? Destruição. O homem ou a mulher, que agora tem vários filhos, que criaram outros filhos, que tiveram outros filhos, um determinado tempo na história, eles falam assim: nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Mas nenhum rei, nenhum rei chegava aos pés do rei que governa, que não tem início e não tem fim. E aí aconteceu uma destruição. O trono, como você pode ver aqui, o trono ficou devastado. O rei não governava direito. E aí o povo só sofria. E o povo ficava bastante triste, muito triste pelas coisas que estavam acontecendo. É como se o céu ficasse em trevas e todo mundo ficasse muito triste, porque ninguém, absolutamente ninguém, conseguia governar para trazer verdadeira paz, verdadeira alegria e verdadeira salvação, crianças. Isso mesmo, mas existe um mensageiro. Lá em Isaías, vai nos dizer o profeta Isaías, quando viu o reino de Israel todo destruído, em fumaças, então aparece um mensageiro. Isso mesmo, aquele mensageiro, olha para você ver como é que ele está correndo. Aquele mensageiro saiu correndo, e aí Isaías fala que bonitos e felizes são aqueles que carregam a boa notícia do Senhor. E esse mensageiro saiu correndo para entregar uma mensagem para o povo de Deus. E qual que era essa mensagem? A mensagem é essa aqui, ó. Presta bastante atenção. Que mesmo que nenhum rei dessa terra tenha conseguido reinar com justiça, reinado da forma que Deus queria, essa mensagem está dizendo que o próprio Deus então viria reinar Ele mesmo, pessoalmente. Aquele rei que não tem início e não tem fim, Ele mesmo, crianças, viria aqui na terra, sentaria no trono para poder reinar. Ele mesmo viria fazer isso. Olha que legal, o rei que não tem início e nem fim, ele viria reinar. Essa era a boa notícia que o mensageiro saía correndo para contar ao povo de Deus. No Novo Testamento, nós chamamos isso de evangelho também, que é uma boa notícia. E qual que é o mensageiro do Novo Testamento, então? O pastor Pedro, que sou eu, comecei aqui o nosso Conexão lendo Marcos capítulo 1, versículo 15. O próprio Jesus é o mensageiro do rei. O próprio Jesus, ele vem correndo, ele se encarna. É o próprio mensageiro, ele é o próprio rei que se encarnou, que se fez carne, parecido conosco, que Jesus ficou do seu tamanho, crianças, e veio aqui nessa terra. E ele começou a anunciar: é chegado o reino de Deus. Você pode entrar no reino de Deus. E ele saía em todos os lugares, contando a história do reino de Deus, anunciando as boas novas. E as boas novas é o seguinte: venham, entrem no reino do meu Pai, porque o reino do meu Pai não tem início e o reino do meu Pai não tem fim. Então entrem nesse reino. Eu sou o mensageiro, mas eu quero dizer para vocês também que eu sou o próprio rei. Eu sou o próprio rei. Lembra que no Antigo Testamento, aquele mensageiro que saiu correndo, que estava cansado, ele disse que o próprio Deus viria aqui nessa terra para reinar? É isso que está acontecendo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus também é Deus. E aí, ele veio aqui nessa terra encarnado. É o próprio Deus nos governando. Olha que coisa legal, crianças. Que coisa abençoadora, não é verdade? Mas não para por aqui ainda.
Jesus, além de ensinar o reino de Deus e tudo mais, nem todo mundo aceitou ele como rei. Sabia disso? Nem todo mundo olhava para ele e falava assim: não, ele não é o nosso rei. Não, ele tem que ser crucificado. Nós não aceitamos Jesus no nosso coração. Nós não reconhecemos que Jesus é verdadeiramente o rei que nós precisamos. E aí essas pessoas que não gostaram de Jesus, o que fizeram com ele? Colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça e pregaram ele em uma cruz. Mas eles não sabiam, como bem eu disse na nossa conexão antes daqui da palavra, eles não sabiam que era ali que Jesus deveria reinar. Quando Jesus foi crucificado, Pôncio Pilatos manda escrever uma plaquinha, escrever sobre a cabeça de Jesus em 3 línguas, que estavam dizendo: Jesus, o rei dos judeus. Isso estava dizendo que Jesus de verdade era o rei. Isso estava querendo dizer que Jesus de verdade era o próprio Deus que veio nessa terra para governar o seu povo. Mas ele não veio governar com aquela coroa de ouro. Ele não veio governar naquele trono que nós geralmente vemos todos os reis desse mundo. O reino de Jesus não é desse mundo. O reino de Deus Pai não é desse mundo. O reino do Espírito Santo não é desse mundo. Porque o reino, nós não podemos compreender a grandeza dele, embora nós podemos participar, porque é um reino que não tem começo, porque é um reino que não tem fim, é um reino eterno. Mas você acha que Jesus parou por aí? Jesus, depois de ter sido morto e crucificado, ele ressuscitou, crianças. Isso mesmo, Jesus ressuscitou no 3º dia, vencendo a morte e pagando a dívida que era contra nós. E ele triunfou sobre todos os maus dessa terra. E ele agora está sentado à direita de Deus Pai. Ele agora está num trono maravilhoso, não num trono de cruz e não com uma coroa de espinhos, mas ele está agora com uma coroa verdadeira e com um trono verdadeiro, que de fato é o reino dele, o que de fato é um reino verdadeiro. Jesus está no reino verdadeiro e ele está convidando você, criança, está convidando você, papai e mamãe, a entrar neste reino. Mas você acha que parou por aí? Ainda não parou por aí. Ao mesmo tempo que Deus colocou o homem para governar e o homem não conseguiu governar como Deus queria, e então Deus envia um mensageiro e diz para o seu povo que ele mesmo viria governar, e assim ele fez na pessoa de Jesus. Jesus veio para governar e ele governou e está governando. Jesus também, depois que ele ressuscitou, ele olha para os seus discípulos e fala assim: ó, agora vocês são os meus mensageiros. Eu quero que vocês levem essa mensagem de que as pessoas podem entrar no meu reino, que as pessoas podem entrar no reino de Deus, num reino que não tem começo e num reino que não tem fim. É um reino eterno. E vocês podem participar da igreja. A igreja não é o reino de Deus, mas a igreja faz parte do reino de Deus. Na igreja nós temos um gostinho do que é o reino de Deus. Na igreja nós temos, vamos dizer assim, um pouquinho daquilo que é a majestade e a gloriosa vontade de Deus. Então na igreja todos os salvos, todos aqueles que participam do reino de Deus fazem parte de uma igreja. Por isso, crianças, contem, falem sobre o evangelho. Vocês agora que têm Jesus no coração, vocês precisam espalhar o evangelho. Vocês precisam falar da boa notícia. Ei, aceitem o rei da pista lá que nós estamos investigando, que tem uma coroa e é um rei, o nome dele é Jesus. Entre no seu reino, ele está tão próximo de você como atravessar uma pequena porta. Então, atravessem essa porta, porque Jesus também diz: eu sou a porta e quem passar por mim será salvo. Por isso, crianças, guarde essa história no seu coração. Deus, ele veio governar ele mesmo. Ele veio aqui nessa terra. A pessoa dele mesmo veio aqui nessa terra. E agora eles te fazem
mensageiro. Eu sou um mensageiro de Deus. Você é um mensageiro de Deus. Nós somos os carteiros de Deus, aqueles que entregam a mensagem para o mundo de boas notícias. Ei, o mundo está triste. Nós temos uma boa notícia. Você pode ser salvo desse mundo triste. Tá bom, criança? Então conte o evangelho, conte para todas as pessoas. E depois você me fala aí se foi legal ou se não foi, tá bom? Então vamos voltar e acabou aqui a história. Mas guarde a história aí no seu coração, tá bom? Obrigado! Ah, crianças, muito bem, espero que eu tenha explicado aí a história bem para vocês, para que vocês tenham entendido aí, né? Ficou bem legal, espero aí que vocês tenham entendido que quem é o nosso rei é o Rei Jesus e que o reino de Deus é infinitamente maior do que a terra, que o reino de Deus não tem início e nem tem fim, crianças. O reino de Deus, nós falamos que o reino de Deus é eterno. Por isso que Jesus veio falar boa notícia. Você pode entrar no reino de Deus. Jesus é o nosso rei, aquele que usou não aquela coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos. Não aquele rei que senta no trono, daqueles tronos bonitos, mas aquele que o maior trono dele, que ele reinou sobre as potestades, sobre os demônios, sobre as coisas ruins, sobre o pecado nosso, chama-se cruz. Hoje, então, o que mais representa para nós o amor de Deus e esse Jesus, em que nós podemos entrar no reino dele, os dois maiores símbolos é a coroa de espinho, mas também a cruz, que é o trono onde Jesus reinou crucificado, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o diabo. Crianças, muito legal, né? Isso é para você guardar no seu coraçãozinho. Fechou? Fechou? Esse é o reino de Deus e esse é o rei que nós estávamos esperando. O nome dele é Jesus e é Jesus que eu entrego a minha vida. Eu falo assim: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor para que o Senhor possa reinar em mim, tá bom? Fechou? Fechou? Se você acredita em Jesus, se essa história faz sentido para você, criança, então roda, roda, roda e bate a mão. Roda, roda, roda e bate a mão e repete comigo aí na sua casa essa oração, tá bom? Vamos lá? Vamos lá! Muito bem, então você repete comigo aí, fechou? Fechou? Então vamos lá. Papai do céu, o Senhor é o Deus soberano. Eu creio em Jesus. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus é o meu rei. Eu quero obedecer a Ele para sempre. Em nome dele, que é Jesus, eu oro. Amém. Me receba no seu reino para sua glória. Amém. Amém, crianças! Se você fez essa oração com sinceridade, você pode crer de todo o seu coração que você é um príncipe, que você é uma princesa, porque você é filho e filha do rei! Que alegria! Mas agora, para nós continuarmos, não agora, mas semana que vem, o nosso Conexão Kids investigando o reino de Deus está chegando ao final, crianças. Mas não fique triste, porque nós temos Jesus no nosso coração. O Rei Jesus está no nosso coração. Aê! Muito bem, nós já oramos aqui também, pedindo Jesus para entrar no nosso coração, para morar no nosso coração. O só me resta aqui agora dar um abraço em vocês, crianças. Um abraço bem apertado, muito apertado. Até semana que vem. Um beijo e continue aí investigando o reino de Deus. Tchau!